Boa noite a todos, a todas e a todas. Hoje, 15 de julho de 2026, estamos aqui para mais um Papo de Segunda. Nosso tema hoje foi puxado por uma conversa que aconteceu na quinta ou sexta-feira, no próprio lado, no grupo do Zap, Papo de Segundo, sobre a questão das drogas. O que fazer? Né? Como construir algo em que possa atender as demandas sociais sobre vários aspectos. Então, eu queria primeiro antecipar a minha fala, para que vocês não possam ficar se sentindo definidos quando a minha fala. Eu sou a favor da legalização da produção, comércio e só a favor da produção, comércio e todas as drogas, toda e qualquer substância que se possa chamar de droga. Me baseio nisso em inúmeras experiências, pesquisas que comprovam. Além disso, quem quiser se aprofundar sobre o tema, eu acho que esses 4 livros aqui trazem um belo resumo que nós estamos falando. Eu vou colocar depois lá no grupo do Papo de Segunda as capas dele. O primeiro é Drogas, a História do Proibicionismo, de Henrique Carneiro. Henrique Carneiro é um professor da USP que se dedica ao tema das drogas. Escreve esse livro trazendo a história da proibição das drogas. E aí vocês vão ficar assustados como nós somos manipulados a esse respeito. Outro livro que eu recomendo a todos é esse aqui, Cocaína, a Rota Caipira, do repórter Alan de Abreu. Como vocês podem ver, ele é um livro bastante consistente e ele descreve detalhadamente a rota que é feita do tráfico de cocaína, desde a plantação da cocaína, depois da produção da cocaína, pelo interior do Brasil. Ele cita nomes de traficantes, residências, processos, e etc, etc. Pessoas que estão absolutamente impunes na nossa sociedade. Qual é a diferença? São muito ricos. E, por último, esses 2 outros livros. Karl Hart. Karl Hart é o diretor de psicologia da Universidade de Nova York. Um homem negro, já veio várias vezes ao Brasil, conhece bastante bem a realidade brasileira a esse respeito. Se vocês procurarem lá no YouTube, tem vários debates, palestras, entrevistas dele. Preço muito alto. Nesses 2 livros, Saldato descreve experiências produzidas por ele e que ele vai relatar. Nós vamos debater aqui essas experiências. E ele vai relatar, inclusive, a experiência que ele faz com ele próprio, consumindo drogas, para comprovar que nenhuma substância consumida pelo ser humano provoca dependência química.
Então, além desses livros, nós temos também nosso site, do Observatório das Adições, fartíssimo material a esse respeito, inúmeros vídeos gravados lá no nosso YouTube, de debates, aquele papo de segunda, inclusive com Luz, com Dante, com diversas personalidades estudiosas a esse respeito. E, assim, hoje eu vou começar falando muito rapidamente da experiência de Dulce Alexander, que depois é repetida por Karl Marx com seres humanos, que comprova, de uma vez por todas, que nenhuma substância provoca dependência química no indivíduo. Ainda no final da década de 60, início da década de 70, como nós já falamos aqui diversas vezes, trouxe um grupo de amigos recém-formados da Universidade de Simon Fraser, da cidade de Vancouver, no Canadá, percebem que tudo que nós sabemos a respeito da relação entre o consumidor e substâncias psicoativas era oriundo de uma pesquisa que era feita com ratos presos em gaiolas, as chamadas gaiolas de Skinner, e onde esses ratos isolados lhes era oferecido água, comida e heroína. E os ratos consomem a heroína até a morte. Em contraponto a essa questão, Bruce e esse grupo de amigos resolve fazer uma experiência que é construir uma área de 20 metros quadrados, onde eles supõem que sejam mais amistosos aos camundongos. O fundo dessa área era serrais, eles colocam ali alguns objetos para que os ratos tenham, camundongos tenham que se brincar, né? Por isso chama-se Parque dos Ratos. E nessa mesma sala eles colocam 16 gaiolas com camundongos isolados, onde lhes é oferecido a mesma heroína, a mesma água e a mesma comida. Bem, o resultado disso, após 6 meses de pesquisa, é que os camundongos isolados efetivamente consomem heroína até a morte. Já os camundongos socializados não dão nenhuma atenção às drogas. Ou melhor, os camundongos isolados consomem heroína até a morte. Já os camundongos socializados não dão a menor atenção à heroína. Eles trocam, inclusive, os camundongos para um camundongo que está isolado, consumindo heroína e socializa. Interrompe o consumo de heroína imediatamente. Pegam camundongos que estão socializados e não estão consumindo heroínas e os colocam nas gaiolas. E acontece o mesmo padrão. Esse camundongo passa a consumir heroína até a morte. A conclusão que todos chegam é que a questão da socialização é fundamental para ele. Inúmeras outras experiências ao longo do tempo são feitas. Uma questão que surge é por que esse material não é divulgado, porque mais ou menos na mesma época, o presidente norte-americano Richard Nixon, em 1971, lança a estratégia de guerra às drogas. E aí, para justificar a necessidade da uma ação violenta contra as drogas, é necessário que acredite-se na dependência química.
reconhecer e proibir a divulgação desses trabalhos de Bruce, que, na realidade, só são divulgados com o surgimento da internet, que aí sim não se tem como controlar. É importante observar-se isso, porque até hoje esse padrão de comportamento é muito forte na sociedade como um todo. Vocês veem hoje, nós estamos fazendo esse debate. E a quantidade de pessoas que participam é muito pequena. Embora no nosso, lá no grupo do SAP, tiveram várias pessoas que interagiram a esse respeito. E exatamente por causa disso foi que surgiu a ideia de promover o debate aqui, agora, hoje. Nenhuma delas participou. Nenhuma delas está aqui. Assim como é muito comum você encontrar usuários de substâncias psicoativas e, quando sabem, e é irrefutável para eles, que não existe dependência química, para eles não gostam, raramente aquele se sente confortável, porque a justificativa da dependência química traz para o usuário, né, uma justificativa de consumo. Ele se isenta de responsabilidade sobre o consumo da substância psicoativa e também do comportamento decorrente do uso da droga. Já se não existe a dependência química, né, se ela é voluntária, cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Um dado que é muito importante, né, é que vocês, né, devem ter acompanhado o material de divulgação desse debate de hoje e devem ter visto pesquisas recentes feitas por universidades federais brasileiras, tanto na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, quanto o ambiente do oceano no entorno da saída do esgoto da cidade do Rio de Janeiro, de Niterói, aqui no Oceano Atlântico, na costa do Rio de Janeiro. Nesses dois lugares foram contadas alta concentração de cocaína, a ponto de, aqui na costa brasileira, os tubarões estarem com alto índice de contaminação de cocaína. E lá na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, que é uma lagoa, está inserida dentro do mar, que é classe média alta, e, portanto, recebe os esgotos exatamente da classe média alta. A concentração de cocaína é tão alta que a Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina proibiu o consumo de pescados da Lagoa da Conceição e tomar banho nas águas da Lagoa da Conceição por causa do risco de contaminação. Então, como vocês podem observar, e isso já é sabido pelos estudiosos do tema, os maiores consumidores de substâncias psicoativas não são as pessoas mais pobres, não é a população de rua. Todas as pesquisas feitas com a população de rua demonstram que só em torno de 65% da população de rua nunca provou qualquer tipo de substâncias psicoativas. Alguns vêm provar já nas ruas. Isso é óbvio, para se consumir drogas necessita de dinheiro. O dinheiro é o que não há entre a população de rua. A elite brasileira é a segunda maior consumidora de cocaína do mundo, só perdendo para a elite norte-americana. E tudo isso torna-se mais interessante ainda quando nós vamos pensar que as leis que proíbem o consumo de substâncias psicoativas, as leis que criminalizam os comerciantes de drogas, é feita exatamente pela nossa elite.
E, no entanto, que são eles os consumidores, os distribuidores e comerciantes. Por que será? Por que será que a elite produz as leis proibindo, né? E, no entanto, ela é a maior consumidora? Uma pesquisa feita pela Unesco no Brasil demonstrou que as instituições de ensino, escolas, já do primeiro grau e do segundo grau, e universidades, são os principais centros de distribuição, comércio e consumo de substâncias psicoativas no Brasil. Uma pesquisa feita por uma professora da UFRJ demonstrou que os estudantes de medicina consomem mais droga ao sair da universidade do que ao entrar. E, além disso, né, a classe profissional que mais consome droga em todo mundo é aquela que lida com a saúde. E aqueles dentro da saúde que mais consomem droga em todo mundo, a especialidade é o anestesista, que tem acesso livre às substâncias psicoativas e, no entanto, sabem perfeitamente os malefícios que o causam. Uma pesquisa feita por duas universidades chinesas, com todas as substâncias psicoativas, ou as principais substâncias psicoativas, demonstrou que a substância psicoativa que causa maiores malefícios à humanidade, seja em termos de saúde, seja financeiro, é o álcool. Esse mesmo, sabe? Essa cervejinha tão gostosa que aparece na televisão, está tão em moda agora na época de Copa do Mundo. Pois é ela mesmo, a que mais causa mal, a que mais dá prejuízos financeiros. Então, é absolutamente liberado. E não só liberado, como estimulado o seu consumo. Recentemente, no ano de 2024, tivemos a Copa da UEFA, que é a Copa das Seleções de Futebol dos países da União Europeia. Ela foi realizada na Alemanha. E a polícia alemã foi para televisões e mídias em geral solicitar que os torcedores consumissem maconha ao invés de álcool. Porque quando se consome maconha, a pessoa tende a ficar mais calma. E álcool, mais agressivo. E lá na Alemanha, o consumo de maconha é absolutamente liberado. Assim como na Suíça, assim como 17 países norte-americanos, estados norte-americanos, assim como no Canadá, em muitos grupos, Islândia, em muitos países. Não existe nenhuma justificativa atualmente para se proibir o consumo, por exemplo, de maconha. E, no entanto, é proibido. E, a partir daí, a gente para pensar, mas, afinal de contas, por que é proibido? Olha, porque a droga proibida rende muito lucro para quem as proíbe. O Estado não recolhe impostos, ficando só com a sobrecarga de dar assistência social e médica para quem a consome, mas não podendo fazer nenhuma prevenção, política de prevenção, porque é proibido. Não podendo fazer nenhum controle de qualidade das substâncias que são consumidas, que hoje o que é agregado às substâncias que são consumidas é muito pior do que a própria substância. Vou citar para vocês um exemplo. A cocaína, ela é misturada com inúmeras outras substâncias. Pó de vidro, pó de mármore, etc, etc. A cocaína em si, em posição isolada, não tem problema algum.
é a base de medicamentos, é a base para anestesia. Inúmeras personalidades consumiam e consomem cocaína. Freud, Sigmund Freud, aquele que estruturou toda a psicanálise, consumia cocaína todo dia de manhã. Ele dizia que era a única forma dele acordar. E ele consumia para poder atender e trabalhar. Não era para ficar de repouso, era para ir trabalhar. Sabe quem conta isso para a gente? A filha dele, Ana Freud. Num livro, está em circulação, vocês compram em qualquer livraria na internet, chamando Freud e a Cocaína. Então, assim, a gente vai olhando para tudo isso e pensando que qual é a questão disso tudo? Vocês conseguem imaginar quanto de recursos são dispensados no combate ao tráfico de drogas? Né? Pois é. Vou dar um exemplo para vocês. Segundo cálculos do STF, para cada preso brasileiro corresponde a um custo de 7 estudantes matriculados em escolas públicas em regime integral, com as 5 refeições, ou seja, café da manhã, lanche, almoço, lanche, janta, transporte escolar, uniforme, material, fornecidos pelo governo. No Brasil, nós temos em torno de 1 milhão de pessoas privadas de sua responsabilidade ou de sua liberdade. A grande maioria delas é devido à prática direta do comércio de drogas ou indireta. Né? Se a gente pensar, nós temos 7 milhões de crianças por ano excluídas do ensino público de qualidade. É interessante, porque se você for lá nos presídios, você vai descobrir que a grande maioria dos presos são pessoas negras e pobres. Vou citar um exemplo para vocês. Vocês se lembram, há algum tempo atrás, quando foi apreendido em Minas Gerais um helicóptero com 45 toneladas de pasta base de cocaína? Que esse helicóptero pertencia a um senador brasileiro e que esse helicóptero pousou na fazenda deste senador brasileiro e que a pessoa que estava cuidando do transporte de tudo isso era o filho do senador brasileiro. Sabe quantos dias alguém pertencente a esse comércio, seja o senador, o seu filho, ou o piloto da aeronave, que foram presos em flagrante pela Polícia Federal? Sabe quantos dias algum desses passou na cadeia? Nenhum. Agora, vocês devem estar lembrados também, durante os protestos de 2014, né, em que a população do Rio de Janeiro foi às ruas para protestar contra a corrupção na construção dos estádios do Rio de Janeiro, para a Copa, para as Olimpíadas, etc. Né? Foi preso um integrante de população de rua que tinha em seu poder uma embalagem com detergente. E ele foi preso porque foi alegado que ele estava ali protestando. Ficou preso um tempo, lá na cadeia, foi estuprado, pegou AIDS e voltou a ser solto. Nem um mês depois, ele foi preso de novo. Porque, segundo a polícia, que estava fazendo uma batida policial perto da comunidade onde a mãe dele morava, e coincidentemente perto da casa dele,
ele estava com uma semente, foi repetido, uma semente de maconha no bolso. E, portanto, foi considerado traficante. Aquele livro que eu mostrei para vocês, Cocaína, a Rota Caipira, ele fala detalhadamente sobre o tráfico de cocaína no Brasil, sobre as empresas que estão envolvidas, sobre as pessoas que estão envolvidas, policiais, delegados, etc. Está ali, detalhada, público. Nada acontece. Absolutamente nada. Vocês se lembram, mais recentemente, né, que o avião do tio da senadora Damares, que é um pastor, é um avião de uma igreja neopentecostal, foi preso vindo de uma fazenda dessa igreja, e dentro do avião tinha maconha. Sabe o que foi preso? Ninguém. Sabe quando que a polícia foi nessa fazenda fazer uma vistoria para saber se tinha plantação de maconha ou não lá? Ninguém. Nunca. A plantação de maconha, obviamente, ocupa grandes áreas e pode ser facilmente detectada com voo. Não se faz nada. Por que será? Por que será? Porque assim, que a polícia só age nas comunidades urbanas. Será que a maconha, por exemplo, nasce na comunidade? E as armas? Tem-se fábrica de rifles extremamente modernos nessas comunidades? Pois é. Como que esses rifles chegam a essas comunidades? Coincidentemente, né, esses rifles, em sua grande maioria, são fabricados nos Estados Unidos. Sabe esse presidente chamado Donald Trump, que invadiu a Venezuela para combater o tráfico de armas, ou o tráfico de drogas? Pois é, ele não combate o tráfico de armas do seu país. Se ele combatesse o contrabando de armas, reduziria, consequentemente, muito a briga entre facções nas cidades do mundo inteiro. Esse mesmo presidente não tem nenhuma política de prevenção ao consumo de substâncias psicoativas no Estado, que cada vez é maior. Nenhum sistema de saúde que receba essas pessoas para acolher esse tratar. Não. Ele só usa a justificativa da dependência química e o combate dessa dependência química para invadir países. Vocês se lembram que quando ele invadiu a Venezuela para capturar o Maduro, o ex-presidente da Venezuela, que eu aqui não estou defendendo absolutamente, a justificativa é que ele era chefe de tráfico internacional. Está lá o Maduro e a esposa deles presos em presídios norte-americanos. Eles já foram apresentados o Estado norte-americano não apresentou nenhuma prova de que eles participam do comércio de drogas. Mas eles continuam presos. É interessante, porque se vocês observarem quais são as drogas que mais são achadas, são drogas que, coincidentemente, têm origem da cultura e produção do país, têm interesses geopolíticos norte-americanos e que, para eles têm a ambição de controlar a política desses países. Exatamente para justificar o combate à droga, os Estados Unidos instalam bases, seus exércitos,
em todos os países da América do Sul, menos no Brasil, porque o regime militar, durante a ditadura, talvez tenha sido a única coisa que justificou, né, que fizeram bem feito, não concordou com a instalação no Brasil de bases militares. Mas, se não houver a proibição e o combate das drogas, não existe nenhuma justificativa para as bases militares estarem instaladas na América do Sul. E aí, vamos lá. Qual é a pior das drogas? A heroína. Onde é a origem delas? Lá do Ocidente, da Ásia. Né? Seu principal fabricante é a Afeganistão. Ópio, da China. Aqui vai uma curiosidade. A primeira guerra da história da humanidade, tendo como tema e questão a droga, né, foi na China. E sabe por quê? Porque existia na China o hábito, isso há 100, eu não lembro exatamente qual é a época, mas há pouco tempo atrás, de consumo de ópio. E, com isso, a produtividade chinesa era muito baixa. O imperador chinês proibiu o consumo de ópio. E, com isso, os chineses começaram a produzir tecidos. Tecidos esses que antigamente eram comprados na Inglaterra. E aí, o que a Inglaterra fez? Invadiu a China a partir da Índia para obrigar o governo chinês a liberar o consumo de ópio de novo. Então, para quem quiser mais detalhes sobre a história da proibição das drogas, vocês podem ler esse livro do Henrique Carneiro, esse historiador, né, que é um livro premiado no mundo inteiro por esse trabalho, onde ele relata detalhadamente a história dos proibicionistas dessas medusas. A maconha, por exemplo, tem origem na África, e principalmente na América do Sul, né, enquanto consumo, ela é consumida desde sempre na humanidade. Nunca houve nenhum problema contra ela. Aqui no Brasil, um ato corriqueiro da população nativa, inclusive dos índios nativos. Nada. Mas existe um enorme interesse dos Estados Unidos de manter a América Latina submissa. Assim como a cocaína. Né? A mesma coisa. Sempre foi consumida pelos povos andinos. E olha, está lá sendo consumido. Por outro lado, a gente pode pegar, vocês sabem qual é a principal substância psicoativa consumida hoje na Baixada Fluminense, em Londres, por adolescentes, Special K. Special K, ele vem origem de um anestésico, que eu esqueci o nome agora, utilizado, veterinário, utilizado em grandes animais, como cavalos, bois, etc. Portanto, muito usado por criadores de cavalos que vão participar de campeonatos equinos, etc. Né? Em que o adolescente vai em qualquer loja dessa veterinária e compra uma ampola dessa entre 30 e 50 reais. Bota, quebra a ampola, bota num copo de vidro e bota dentro do micro-ondas. E deixa ele em torno de 2 horas dentro do micro-ondas. Aquilo vira pó. E é cheirado pelo adolescente, pelo jovem. O efeito é muito próximo ao da cocaína. Muito mais barato, puro,
porque é fabricado pelo próprio adolescente consumidor. A única questão é o seguinte: ninguém sabe qual é a dose que se usa daquilo. Então, o adolescente cheira um pouquinho daquele pó, está numa festa, cheira um pouquinho, vai lançar, a edição dele acaba. Daqui a pouco ele acha que o efeito está passando, ele cheira mais um pouquinho. Com isso, morre de infarto. Morrem crianças e adolescentes na Baixada Fluminense, em Londres, etc., igual a mosca, decorrente do uso dos peixes chocados. Vocês sabiam disso? Não, né? Vocês se lembram, na época que saiu nos jornais, assim, e depois o pesquisador teve aqui no Papo Segunda, conversando, amigo do Dansball, um pesquisador que levantou que o Rivotril e todo medicamento dessa cadeia, que é um dos mais consumidos na humanidade, mata mais do que a cocaína. E nem por isso o Rivotril foi proibido. O que vocês imaginam que acontece se vocês perguntarem do traficante, do comerciante de drogas, se ele quer a proibição ou não? Lógico que não. Né? Lógico que ele quer que a proibição permaneça. Que droga não seja legalizada. Então, como todos sabemos, a proibição das drogas ela só contribui com o fortalecimento do crime organizado. Não tem nenhuma outra contribuição. No interior do Brasil, a cocaína já consumiu jovens e adolescentes igual a fogo no Mato Seco. No interior da Bahia, especificamente, as pequenas cidades hoje ocupadas por traficantes, as pessoas que moram nessas cidades têm que dormir com as portas das suas casas abertas, para que os criminosos que rodeiam, que passeiam pela cidade, possam entrar em suas casas livremente, comerem o que quiserem, beberem o que quiserem e estuprar as meninas e as mulheres. Alguém comenta isso? Ninguém, né? Pois é. No Maranhão, um quilombo tinha que pagar taxa de segurança do Comando Vermelho. Alguém fala disso? Ninguém. O consumo de cocaína, por exemplo, cresce muito entre os indígenas brasileiros. Alguém fala disso? Ninguém. Vocês sabem, numa pesquisa feita pela OEA, Organização dos Estados Americanos, que englobam todos os países das Américas do Sul e Norte e Central. E aí foi feito um estudo para saber que dentro da cadeia produtiva de drogas, cocaína, maconha, etc., quem ganha mais dinheiro? Quem será? O traficante? O traficante-chefe, o Pablo Neruda? É. Os bancos. Isso, a instituição bancária. Não sei se vocês se lembram, há algum tempo atrás, foi um enorme escândalo, o Banco Santander teve para ter sua licença cassada dos Estados Unidos, o seu maior lavador de dinheiro foi um do tráfico de drogas. E por que os bancos são os que ganham mais dinheiro? É simples. Né? Porque os traficantes colocam esse dinheiro deles em paraísos fiscais, sob codinomes. Quando morrem, o dinheiro fica para o próprio banco. Entendeu? Não fica para os familiares. O filho do Pablo, Pablo, como é que é o nome daquele traficante? Eu já estou ruim de nome. Aquele traficante colombiano foi considerado o maior deles, Pablo alguma coisa. Esteve aqui no Brasil fazendo palestras. A família, ele não recebeu um único centavo de toda a fortuna que o pai tinha acumulado ao longo do tempo. Aquele mesmo
teve como hobby levar hipopótamos para o Peru. E agora o Peru não sabe, a Colômbia não sabe. Pablo Escobar, é isso mesmo, Alexandre. Obrigado. Não sabe o que fazer com os hipopótamos que foram levados para lá. Bem, então, os países em que as drogas foram legalizadas, o resultado disso foi, primeiro, foi possível se fazer campanha de esclarecimento para crianças, adolescentes e jovens, reduzindo enormemente o consumo. Segundo, foi possível fazer o controle de qualidade das drogas e, portanto, diminuindo enormemente o efeito colateral do consumo de drogas. Dan Small, por exemplo, que é aqui no observatório, foi a pessoa que inaugurou o tal do Housing First. E aqui todo mundo virou moda falar sobre isso, como se fosse o que estão querendo fazer, né? Estão querendo que as lideranças da população de rua fiquem preocupadas, né? Que é moradia primeiro. Não, não é moradia primeiro. Housing first, é lar primeiro. Né? Mas, então, dentro do primeiro prédio em Vancouver, do Housing First, Dan Small vendeu a casa que morava no início da década de 90, comprou um prédio abandonado de um hotel e lá instalou a primeira Housing First, que era uma moradia coletiva, onde todos cuidavam de todos. E dentro dessa moradia coletiva, teve a primeira sala de uso seguro de drogas injetadas. Ou seja, lá dentro desse local, né, tinha um espaço que era dedicado para os usuários de drogas injetadas ou qualquer outro tipo de droga. Tinham segurança, tinham médicos de plantão para saber qual a dose que aquela pessoa podia tomar. O resultado disso, uma redução imensa. E esse foi o grande sucesso do Housing First, do consumo de droga por todos os habitantes daquele lugar, de todas as drogas. Então, dentro disso, né, todos os países que legalizaram o consumo de substâncias psicoativas, todos tiveram, como eu disse, a possibilidade de fazer campanhas de esclarecimentos para a população, tiveram a possibilidade de fazerem controle de qualidade das substâncias, tiveram a possibilidade de recolher impostos e, com esses impostos, prestar serviço aos consumidores de substâncias psicoativas, né? Estados financiados. Um instantinho só que tem alguém querendo entrar aqui. Pronto. Ué, chegou. Como vai? Boa noite. Então, tiveram a possibilidade de prestar serviço aos usuários de substâncias psicoativas, de drogas, com o dinheiro dos impostos arrecadados. E a criminalidade reduziu absurdamente. Por quê? Porque não tinha mais dinheiro do comércio das substâncias para subsidiar o crime. Nem a necessidade. Para que a pessoa ia comprar uma substância na criminalidade, ao invés de comprar na legalidade, sabendo qual é o produto que estava consumindo, etc., etc., e ir usar um espaço apropriado para isso. Então, assim, além disso, nós podemos nos lembrar também, né, que antes, principalmente antes da década de 1920,
As drogas eram livremente comerciais na humanidade como um todo. Não eram proibidas, muito pelo contrário. Diversos remédios, eu não sei exatamente, com a cocaína, com a maconha, né, com a heroína, e todos os outros. Então, assim, se a droga causasse esse malefício que é apregoado pelo Estado, não existiria humanidade, porque ela sempre existiu. Nunca houve uma sociedade que não usasse substâncias psicoativas na história da humanidade, principalmente em rituais místicos. O grande exemplo disso é a Igreja Católica. Ela é a maior difusora do consumo de álcool. Quando o padre, durante a celebração da missa, estimula o consumo de vinho, transformando o vinho no sangue sagrado de Jesus, ele está estimulando o consumo de álcool. Não, ninguém fala nisso. Ninguém pensa nisso. Né? Quando você leva uma criança à missa, e lá, com toda aquela pompa e circunstância, se batiza o vinho e se consome o vinho no altar de Deus. Quando chega em casa, o adulto tomar vinho na mesa, transforma isso no ato natural. E a criança, ao perceber, também passa a ser algo natural, beber. Pois é. Para uma mulher grávida, uma época, né, que uma das justificativas de combate ao tráfico, por exemplo, era que quando as mulheres estavam grávidas, os fetos eram contaminados para o rato. Não são. A placenta protege os fetos e não existe contaminação alguma. Aqueles filmes que andaram passando na televisão, nas mídias como um todo, de crianças tendo tremores, supostamente por serem filhos de mães que consumiram cocaína, crack, etc., durante a gravidez, são crianças de mães oriundas de zonas de guerra na África. Por isso, todos eles são membros. Agora, é interessante, porque, por outro lado, existem inúmeras comprovações que o uso da bebida alcoólica durante a gravidez e do tabaco faz um enorme mal ao feto. O tabaco reduz o processo de crescimento e desenvolvimento do feto. E o álcool afeta a formação do sistema nervoso. Vocês sabiam disso? Pois é, ninguém fala. E é interessante, assim, nós temos um intervalo para abrir uma pergunta, que toda a história da guerra às drogas, teoricamente, é para proteger o consumidor dos malefícios das drogas. Mas, como vocês veem, é uma enorme mentira. Porque se mata muito mais no combate às drogas, na guerra às drogas, do que a droga mata devido ao consumo. Se causa muito mais prejuízo aos estados, às escolas, aos habitantes cidadãos. O combate às drogas através da violência, através da invasão de comunidades, do que as substâncias causam. Hoje em dia, todo mundo sabe que o comércio de drogas já não acontece mais nas comunidades. Se pede pelo telefone. O Jornal da Intercept, algum tempo atrás, fez uma coisa simples. Pediu ao mesmo tempo uma porção de cocaína e uma pizza.
A porção de cocaína chegou muito antes do que a pizza. É isso, tem delivery. Se pede e se consegue qualquer droga, em qualquer quantidade, pelo telefone. Problema nenhum. Ou vocês acham que um comércio de bilhões de reais ia ficar na mão dessa meia dúzia de pessoas que moram nas comunidades? Sim, já já. João, você fala, 2 minutinhos, estou terminando. Quem administra o comércio de drogas e armas são pessoas muito poderosas e muito ricas, que ganham muito dinheiro. Essas pessoas estão instaladas em imóveis caríssimos, nas zonas e regiões de alto poder aquisitivo, e transitam. E essas drogas transitam em jatos particulares, helicópteros, etc. É raro se pegar um comércio, uma partida grande de qualquer tipo de droga. Extremamente raro. Normalmente, quando se pega, são produtos falsificados que a polícia arma aquele circo para dar uma satisfação à sociedade e dizer: está vendo como nós estamos aprendendo cocaína? Aí abre o pacote lá, mostra um pau branco, farinha de trigo. Aí não tem 1 grama de cocaína. Às vezes acontece também de uma determinada partida de drogas dentro de uma comunidade. Os aniversários dessas comunidades pagam a polícia para a polícia ir lá prender aquela droga e rapidamente essa droga apreendida vai estar na mão dos outros da comunidade rival. É comum você ver que aparecer nos jornais aí, matérias sobre sumiço de grandes quantidades de drogas, né, dentro do que aqui nós chamamos da cidade da polícia, que é um local onde tem várias delegacias especializadas, inclusive na questão das drogas, que somem. Simplesmente somem. Você vê que as armas que são presas com essas pessoas nas comunidades, normalmente são armas oriundas ou do exército ou da polícia. Ninguém faz nada. Absolutamente nada. Então, o único favorecido pela ilegalidade, a proibição do comércio de substâncias psicoativas, drogas, são os traficantes, o crime organizado. A gente pode, aí vocês pensam: não, mas espera aí, não é possível. Pois é, eu posso ficar aqui dias dando exemplos para vocês. Vou dar um outro exemplo, saindo da questão das drogas, para vocês verem como o combate do crime é algo extremamente relativo. O terceiro comércio mais lucrativo na humanidade é o tráfico humano. Hoje, segundo pesquisa da ONU, em junho de 2026, existem mais escravos na humanidade do que existia quando a escravidão era legalizada. Vocês devem estar lembrados que durante os grandes eventos aqui na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, entre 2010 e 2015, era comum você ver matérias na TV falando sobre grupos de crianças em situação de rua que promoviam pequenos delitos no centro das grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, todas elas, a sua sobrevivência. Toda hora tinha matéria na TV. Inclusive essa campanha que esse idiota do Flávio Bolsonaro está patrocinando, de redução da maioridade, já foi feita lá atrás, exatamente com a justificativa do prender esses menores em fatores. Cadê essas crianças, pessoal?
Onde estão? Não existe mais. Né? Que coisa impressionante. Né? Você não vê elas mais nas grandes cidades. Você vê que a população de rua aumentou não sei quantas 20 vezes, eu não me lembro quase, tá? Mas aumentou enormemente em todo o país, em todo o mundo. No entanto, criança em situação de rua desapareceu no Brasil. Na Europa se transformou num fenômeno. Crianças eram vendidas a 5 mil euros em Portugal para poderem ficar na rua pedindo esmola. Aqui no Brasil não tem mais. Acabou. Misteriosamente. E sabe o mais interessante? É que existe uma carência de vagas em escola, existe uma série de coisas, mas não existe criança. Você, antigas ONGs, instituições privadas, que atendiam e trabalhavam com crianças em situação de rua, fecharam por falta de criança. Interessante, né? No entanto, o terceiro crime mais rentável na humanidade, segundo a ONU, é o tráfico humano. E uma matéria-prima básica, considerada de primeira qualidade, é a criança em situação de rua brasileira. Não sei se vocês viram, quem denunciou toda a rede de crime do Epstein, aquele bilionário norte-americano que tinha uma ilha no Caribe dedicada à prostituição, usando crianças, foi uma ex-menina de rua brasileira, que foi levada para lá com 12 anos de idade e conseguiu fugir aos 18, não mais quanto, e denunciar aquele absurdo. E por que a criança brasileira é uma matéria-prima de primeira qualidade? Então, é o seguinte, um dos motivos. Né? Primeiro, é que é um crime absolutamente seguro. Você passa pela rua hoje e vê uma criança sentada. Amanhã, se você passar e não tiver essa criança lá, ninguém vai procurar por ela. Todo mundo vai achar que ela está em outro lugar. Bom, esse outro lugar normalmente acontece assim. Se for menina, aparece uma mulher extremamente bem vestida, que vai chegar perto da menina e vai dizer para ela: você é linda, você tem que sair da rua. Fui eu que lancei a Gisele. Você não quer ser modelo fotográfico, não? A menina, obviamente, vai querer. Ou então, se for menino, vai aparecer um homem e vai dizer para ele que ele podia ser jogador de futebol na Europa. E ele também vai querer. Ambos vão ser levados para uma casa nessa mesma cidade, onde nessa casa vão ser extremamente bem tratados, alimentação, vestimento, diversão e etc. Quando eles já tiverem com a aparência boa, vai aparecer uma família composta de adultos e outras crianças, com a aparência física próxima dessa criança, que vai ser apresentado a eles, vai dizer: ó, eles que vão te levar. Você agora é irmão dessas outras crianças e filho desses aí. Quando chegar na hora, a pessoa vai encontrar você lá. Eles são levados, as crianças são levadas para lá. Quando chegam lá, são levados para uma casa. Ao chegar na casa, descobrem que acabam de virar escravos sexuais. E sabe de quais países essas pessoas são levadas e usadas? Pois é, para os países de maior IDH. Alemanha, Suíça, Finlândia, Noruega, Suécia. E os países do Oriente Médio,
para compor o harém dos sheiks. E por que as crianças brasileiras são tão valorizadas? Porque existe uma mítica, uma lenda, que nós todos conhecemos, que as pessoas africanas e afrodescendentes têm seus órgãos genitais maiores do que os europeus, que os brancos. E, portanto, crianças de 12 a 14 anos já teriam órgãos genitais suficientes para atender aos perversos dos adultos. Porém, ainda guardam traços infantis, seios incipientes, poucos pelos pubianos. Acontece que, se eles pegarem os africanos e levarem direto para a Europa, chama muita atenção cada cor da pele. Já a população de rua brasileira é miscigenada, disfarça. Bem, vocês sabem qual é no Brasil a estrutura do Estado brasileiro para prevenir tráfico humano, trabalho escravo humano. 3 promotores, 1, 2, 3 promotores, que fazem uma vez por ano no dia de combate ao tráfico internacional. Um evento para meia dúzia em Brasília. Não existe na Polícia Federal nenhum setor especializado para combate ao tráfico humano. Existe a droga, existe uma série de outras coisas. Tráfico humano, não. Vocês sabem, o ex-governador Garotinho, eu estou terminando, o irmão dele foi preso porque mantinha um prostíbulo em Campos, frequentado pela elite da cidade de Campos, políticos, policiais, etc., com os trabalhadores, escravos sexuais desse prostíbulo. Eram crianças e adolescentes oriundas das ruas, ex-população de rua. Em que uma menina fugiu, chegou na delegacia, para a sorte dela, com a hora que tinha um policial, que a escutou e foi com ela lá e deu flagrante. O irmão do garotinho foi condenado. Mas, coincidentemente, ele foi eleito deputado federal, ele exerce o mandato de deputado federal na Câmara, em Brasília. Um estuprador, cafetão de criança. Está lá em Brasília. Ninguém fala disso. Saiu matéria em jornal. Tem uma opção, tudo que eu estou falando aqui, ninguém me contou no confessionário. Não é segredo. Sobre tráfico humano, se vocês entrarem no site da ONU, vocês vão encontrar todos esses dados que eu estou dando aqui. Entendeu? A história do irmão do garotinho e tantas outras vocês vão encontrar aqui, na mídia. Basta procurar. Mas é algo que a sociedade brasileira insiste em esquecer. Insiste em fazer de conta que não existe. De vez em quando desaparece alguém da classe média, algum filho de classe média, da elite. Aí surge um jornal. Mas quanta criança negra, pobre, tem problema. Né? O índice de suicídio e morte de crianças e adolescentes das zonas mais violentas do Brasil reduziu. Em compensação, o de desaparecimento aumentou enormemente. É nesse mesmo conjunto de coisas, no meio do sincero Banco Mafra, o banco, né, esse maluco, né, vai devolver um furcado, a Master, Banco Master, vai devolver só 60 bilhões de reais de furcado. E que a família Bolsonaro alega que o dinheiro que financiou tal filme, a história
mentirosa do Bolsonaro não era da Lei Rouanet, sim, porque é roubado de idosos, de fundo de pensão de idosos, mas, né, é o mesmo lugar. Da mesma forma que está a questão das drogas, a questão do tráfico humano, desvio de recursos e tantas outras. Desmatamento da Amazônia, desmatamento do Cerrado, por aí vai. Aqui no Brasil, a construção de condomínios em antigas áreas de proteção ambiental, ninguém sabe, ninguém viu. Esse é o nosso Brasil. Por causa disso, continua se matando jovens na suposta guerra às drogas, que não é guerra às drogas, é guerra aos comerciantes de drogas. Por causa disso, continua se acabando com o destino de crianças que podiam estar estudando, exercendo as suas cidadanias, contribuindo para a construção de um Brasil melhor. E nada é feito. Assiste-se tudo e repete-se a mesma história, séculos atrás. Comunidades terapêuticas, encerramento, morte, nada. Bem, alguém tem alguma questão? Alguém quer colocar alguma coisa? Pois não, Alexandre, abre tua câmera e fala, por favor. Não, não é complicado. Você quer que eu fale? Eu posso falar, não tem problema nenhum. Bota de novo na tela que eu leio para você. O que acontece? Por volta de 2000, eu conheci uma família. A pessoa era um policial militar e a esposa já sabia da história, ela já desconfiava. Só que não tinha como ela denunciar, porque no quartel lá, ela disse que não tinha uma vírgula contra ele. Mais tarde, ah, eu fiquei sabendo e eu fiquei desconfiado. Eu, eu entrei na internet, no site do Ministério Público, e coloquei o nome do policial. Aparece o processo, que está aberto até hoje, no Ministério Público de Santa Catarina, com o nome do policial, dos filhos e toda a nojeira que acontecia. Uhum. O próprio Ministério Público de Santa Catarina não colocou sigilo sobre o processo para proteger essas crianças, que hoje são pessoas. Entre uma das crianças é uma pessoa com uma síndrome rara, o próprio Ministério Público de Santa Catarina não protege essas pessoas. Ok, Alexandre. Isso é um padrão no Brasil. Então, já que você quer colocar alguma coisa, Desculpa, Paulo. Desculpa. Semana passada, o procurador do Ministério Público de Santa Catarina não deu para uma pessoa com deficiência o direito à escuta especializada. Falou 2 ou 3 vezes repetidamente que o representante não, não reconhecia, não compreendia a realidade da maneira do Ministério Público, como se o representante fosse um advogado, fosse uma pessoa conhecedora. Ao final da sessão, o outro relator, onde tinha 3 procuradores, né? Um dos procuradores elogia o relator pela sua lucidez. A lucidez do relator.
após falar de saúde mental. Infelizmente, isso acontece num estado de excelência, um dia após a Procuradora-Geral do Ministério Público de Santa Catarina apresentar os dados de 2025 sobre a atuação do Ministério Público. Prioridade do Ministério Público em Santa Catarina é, número 1, saúde mental por causa do aumento de internações psiquiátricas. Outro dado de violência, ela disse que as violências, quando acontecem, já tinha um histórico que estava evidenciando que ia acontecer aquele feminicídio e tudo mais. Mas na hora de fazer a escuta especializada, de prestar atenção nas pessoas, não funciona. Uma propaganda que eles fazem que é muito bela, mas na prática é outra. Uhum. Vamos lá, Jaque. Jaque, você quer colocar alguma coisa? Jaqueline? Paulo, eu estou aqui absorvendo ainda, né? Nossa, é muita informação e informações que realmente são contundentes, né? Absorvendo ainda, chegando. Agradeço pelas informações. A tua câmera, eu achei que você queria falar alguma coisa. Bem, quem quiser falar alguma coisa, levanta, aperta a mãozinha. Longo, até teve uma hora que você quis fazer uma colocação. Você quer repeti-la, por favor? Boa noite, pessoal. A colocação que eu fiz que não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, que a minha internet não está muito boa. Está conseguindo ouvir, Paulo? Exatamente. Então, essa falsa proteção de contra as drogas, né? É uma coisa muito contraditória e mentirosa, né? Quem mora em comunidade sabe que quem sustenta o tráfico é o Estado, os polícia, é o tráfico. E quem morre são os jovens das comunidades, principalmente os negros, né? É algo revoltante que vem de muito tempo e, sinceramente, eu vejo que isso só tem a crescer. Né? Aqui no território onde eu moro, essa noite, de ontem, esse final de semana, de sábado, madrugada de sábado para domingo, a gente perde 2 jovens. Né? E isso, assim, tem aquele ditado, né? Quando a mãe chora, todas choram também. E eu fiquei muito, muito sentida, né? Eu nem conheci os rapazes pessoalmente, mas eu, por ser mãe de rapaz negro, que anda de moto, que trabalha entregando, né? O rapaz entrou no local e atiraram nele, né? O que acontece? E o outro foi um cara miliciano, que atirou. Então, todas as dois jovens negros, né? Em locais diferentes, mortos por homens brancos, que denominaram a cor deles por crime. E isso é algo que acontece, e a gente sabe que, infelizmente, muitos acontecem, a gente já fica assim pensando, né? Quando essa sociedade vai melhorar? Quando essas coisas irão mudar? Aí fica essa falsa segurança para oprimir jovens, para oprimir a sociedade, e o tráfico vem lá de cima, gente. O tráfico não vem do jovem da sociedade. O jovem da sociedade morre por conta dos grandões que estão vivendo do tráfico. E isso é uma realidade muito cruel. Você tem toda a razão. Até porque, se você for olhar para cada uma desses líderes, como Fernandinho Marques, você vai ver que são pessoas com inteligência bem acima da média, com iniciativa, que conseguem montar uma logística enorme para que o trabalho deles possa existir. Ou seja, normalmente,
Esses traficantes, esses líderes das comunidades, são pessoas. Se a sociedade soubesse acolhê-los e soubesse oferecer a eles outras atividades, eles certamente despontariam em outras atividades, como professores, cientistas, médicos, seja lá o que for. Aqui perto da minha casa só tem um pré-vestibular comunitário que é da minha família. E que começou esse ano. Não tem nada para os jovens. Pois é. Então, não tem nada. Exatamente. E assim, concluindo, esses jovens, quando eles se organizam dentro do tráfico, não é porque eles não querem trabalhar. Muito pelo contrário. Eles querem trabalhar e, por isso, vão trabalhar no tráfico. É que não encontram oportunidade. Então, Exatamente. eles ficam, como sempre ficaram, a serviço de uma elite podre, sendo escravizados, dando suas vidas por absolutamente nada. A idade média de um traficante no Brasil é 23 anos, gente. Sabe o que é uma pessoa que pode ter como perspectiva de vida 23 anos? Pois é. E que poderiam estar produzindo inúmeras outras coisas. Inúmeras. Mas não. Eles são empurrados pela sociedade para esse lugar que interessa à sociedade, porque assim, quando um governador idiota, ladrão safado, como o do Rio de Janeiro, quer fazer campanha política, a polícia invade uma comunidade e mata 121 jovens. Para que matar nada? Porque no dia seguinte já tinha substituído 121 jovens. Vocês podem ver, né, que ano eleitoral as batidas policiais nas comunidades aumentam muito. Por quê? Porque o principal comércio, produto a ser comercializado pelas milícias nas comunidades, é o voto. Então, eles invadem as comunidades de candidatos, outros, para garantir os votos para os seus candidatos. Seus candidatos são aqueles que pagam aos traficantes. Por isso que existem muitas batidas policiais em anos de eleição, ou, teoricamente, guerras entre os comandos, né? Entre os comerciantes de substâncias psicoativas. Tabacô, você tem alguma coisa a colocar, Tabacô? Não, Paulo, tudo tranquilo. Então, olha só, gente. É importante a gente entender e se conscientizar que, primeiro, como diz Michel Foucault, em seu livro Biopolítica do Poder, o poder se inicia nas micro-relações. O que quer dizer isso? Que é nesse contato entre eu e uma outra pessoa se vai constituindo uma ideia, que depois essa ideia, que era de 2, passa a ser de 3, depois é de 9, depois de tanto, e vai crescendo, crescendo, e elege um presidente da República. O presidente da República não nasce presidente da República. Ele é eleito aqui entre nós. Ou o tráfico, ou a bandidagem, não nasce assim. Ele é feito porque nós permitimos. A corrupção é feita porque nós corrompemos o servidor público aqui na base, com R$5. Isso se transforma em algo natural. E aí cresce e vira um banco master, por exemplo. Então é importante que cada um de nós pode sim e deve sim fazer algo para uma sociedade para que possamos construir um país mais justo, mais ético e solitário, onde todos tenham oportunidades iguais, mantendo as suas diferenças.
Não é necessário que todos nós sejamos iguais, muito pelo contrário. Porque se todos nós gostássemos só da cor amarela, não precisava existir o vermelho, o verde, o azul, nem outra cor. É a diversidade que enriquece a nossa espécie. Se a espécie humana sobreviveu até aqui, não é por ser a mais forte. Muito pelo contrário, nós somos os mais fracos. E uma outra espécie viva no planeta Terra depende tanto tempo dos seus progenitores para poder se manterem vivas. E uma outra espécie tem necessidade de tantos apetrechos para poder sobreviver. Casa, etc, etc. Então, a nossa possibilidade de permanecermos enquanto espécie no planeta Terra é cada vez mais nos solidarizarmos um com o outro e podermos nos unir numa luta por um planeta, por uma humanidade mais justa, mais ética e solidária. E não deixarmos que esses mitos, que acabam se transformando em verdade, nasçam, combatendo eles nas mídias, nas redes, em tudo quanto é lugar. Então, quando vocês, alguns de vocês, escutar sobre dependência química, não se calem. Se manifestem. Podem dizer que Paulo Silveira, presidente do Observatório das Adições, afirma e se coloca à disposição de participar de qualquer debate, com qualquer debatedor, em qualquer lugar, sobre dependência química. Não há dependência química de nenhuma substância consumida pelo ser humano. Portanto, não existe nenhuma necessidade de se proibir a produção, o comércio e o uso de qualquer substância química, psicoativa, droga, seja lá o nome que vocês queiram dar. Eu desafio a qualquer um vir aqui e comprovar o contrário. Eu desafio alguém chegar aqui e demonstrar como se faz quando se reúne 100 mil pessoas e você, sem nenhuma entrevista, sem nenhuma conversa, somente com exames clínicos, você vai determinar se alguém é viciado, adicto, ou seja lá o nome que vocês queiram dar, ou não. Se alguém tem predisposição à dependência química ou não. Quando nasce uma criança, um ser humano, qual o exame que a gente tem que fazer para descobrir se aquele indivíduo tem tendência a ser dependente químico de tal ou qual substância? Não existe. Está aqui, está aberto o nosso canal para todos aqueles que quiserem vir aqui nos contradizer. Um forte abraço a todos. Até segunda-feira que vem. E quem quiser me participar do nosso Papo de Segunda é sempre muito bem-vindo. Quero lembrar a todos que nós aqui temos um espaço de construção de saber. E, portanto, é muito importante a presença de vocês. Todos aqueles que vão ver nossos vídeos depois no YouTube gravados, lembre-se de ver o vídeo, vocês estão recebendo a informação, mas não participaram da construção dela. O depoimento de vocês é muito importante. Tá? Espero vocês aqui. Um forte abraço. Boa noite, pessoal. Até segunda. Até segunda. Boa noite. Boa noite. Boa noite.